gravada, vai estar disponibilizada lá no YouTube. Para quem eventualmente não puder estar aqui hoje, fica gravado também. O link do podcast eu vou mandar agora no grupo de WhatsApp. E é isso. Gabi, muito obrigado por topar mais essa iniciativa aqui. É uma Sempre. grande alegria, assim, o Oportuniza existe desde 2017. Ele rodou de 2017 até 2021 ou 22, e aí por conta da pandemia a gente parou, mas finalmente conseguimos retomar e agora retomamos de forma virtual, né? Antes ele Sim. funcionava presencial e a gente está testando essa experiência aqui, tem suas vantagens e desvantagens, mas é isso, vamos seguindo, vamos estudando. Para gente que veio desse lugar, que é o ensino superior e conseguiu, enfim, ter a vida um pouco melhor do que era antes, sei que é a minha situação, né, Gabi, por conta dos estudos, para gente, para quem é pobre, o único caminho é os estudos, né? Em Com certeza. resumo, é basicamente isso, assim. Então, quem estiver perguntando essas coisinhas, eu vou respondendo aqui no WhatsApp. Gabi, brigadão, podemos Imagina. começar. Eu vou fechar minha câmera, mas vou ficar aqui assistindo para aprender. Ontem a aula do Romulo, inclusive, foi incrível. Beijo, Gabi. Obrigado. Valeu, Wesley. Vou tentar manter aqui o padrão, né? Padrão sempre muito alto quando a gente faz projeto contigo, mas é sempre bom estar dividindo aí o espaço com vocês. Acho que ocorreram algumas perguntas no chat, e aí também é uma dinâmica, tá, gente? Sempre que eu estiver dando uma explicação ou fazendo uma questão, vocês podem ir no chat, podem começar a perguntar, ou levantam a mãozinha aí no Meet, e aí no decorrer da explicação eu vou abrindo espaço para vocês também tirarem as dúvidas, tá? A aula só é aula quando ela é feita compartilhada. Então não tem esse negócio de ficar com vergonha ou de não querer perguntar, porque, na verdade, muitas vezes a tua pergunta também é pergunta de todo mundo, e aí tu é o corajoso que teve a oportunidade, né, que teve a coragem de perguntar. Aí a Ana Júlia perguntou se a de ontem foi gravada, pelo que eu entendi, não. O Wesley disse que infelizmente não deu para gravar, mas a partir de hoje vão estar gravadas. E o nome do canal, acho que está falando do podcast, né? O Wesley vai responder agora para vocês com mais certeza, tá bom? Pode falar, Wesley. O microfone tá desligado, Wesley. Eu falando aqui como se tivesse gravado. Perdão. A aula de ontem não foi gravada pela gente, a gente teve problemas, inclusive está tendo problemas agora, inclusive. Mas o Renê, que é um amigo, um aluno meu, gravou e me mandou. Então eu acho que durante a aula eu subo, ela no YouTube. Talvez no final da aula já esteja, inclusive, carregada. O nome do podcast chama Maranhês. Eu estou mandando o link agora no grupo de WhatsApp, tá? O link do podcast no grupo de WhatsApp para vocês, tá bem? Então, pronto. O grande Renê aí vai dar tudo certo. Até o final da aula a gente vai ter mais conteúdo legal para poder trabalhar. Neto, você pode falar também. Wesley, eu acho que tem também, eu acho que a pergunta também se refere ao canal no YouTube, tá? Não sei como é que tá lá no YouTube também, se puder responder, tá bom? Boa noite, Gabi. Fica à vontade, deu show, como sempre, Imagina. maravilhosa. Obrigada. Gente, é isso. Meu nome é Gabriele Carvalho, sou professora de História já há mais de 5 anos, trabalho na rede privada de educação aqui em São Luís. Tenho experiência tanto na questão de preparação para pré-vestibulares, sejam eles os vestibulares tradicionais, como o EMA, como FUVEST, né, que é o vestibular lá de São Paulo. Sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, para vocês estarem aí cientes, né, de como nós também iremos trabalhar e da minha formação. Já trabalhei com Wesley outras vezes, nós fizemos esses podcasts situados principalmente para os concursos que estão ocorrendo, e como ele disse, é muito importante. Entrar na universidade é muito importante, permanecer é difícil, e às vezes, quando você consegue um emprego, você tem essa maior tranquilidade de também pensar na educação como algo libertador, mas que infelizmente a gente não consegue viver sem dinheiro, né? Então, pensar em concursos também é uma ótima alternativa. Hoje nós vamos tratar de história do Brasil, e aí é um desafio gigante, né? Porque se nós formos pensar a partir da história eurocêntrica, a história do Brasil começa em 1500, tá? E nós também vamos falar sobre essa questão conceitual. Então, de 1500 para cá, são mais de 500 anos de história, e a gente tem 1h30 aí, mais ou menos, como grande desafio para poder produzir, ou então chegar o mais perto dos temas mais relevantes para o Enem. E eu também gosto de começar, não sei como vocês estão, alguns já devem estar em cursinhos, outros podem estar na sua primeira experiência.
Alguns estão no primeiro ano do ensino médio, outros estão no terceiro, então é aquela hora de vamos ver para valer. Mas eu gosto de começar a pensar a prova e conhecer a prova, né? Eu preciso conhecer o que eu vou fazer. A partir do momento que vocês se pressupõem, né, se predispõem, na verdade, a serem vestibulandos, vocês, na verdade, também se tornaram concurseiros. Então, nada melhor do que começar a pensar na prova a partir das características que nós temos desse seguinte certame, desse concurso que você vai participar e que você vai ser aprovado. Essa também é a primeira ideia que vocês têm que ter na cabeça. Tudo começa com o pensamento positivo. Isso não é só fala de pessoal que quer vender curso ou alguma coisa assim. Não, você está aqui. São 7 horas da noite, você teve dia corrido, você está aqui estudando, então você vai sair bem na prova do Enem. Hoje nós iremos tratar só de prova do Enem e só de história do Brasil, que inclusive eu já começo aqui. Vocês acham, na experiência de vocês, nos estudos com vocês, cai muito mais questão de história do Brasil ou de história geral, que é aquela história mundo, né? Que a gente vê Grécia, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Nós podemos perceber, a partir de análises que são feitas, que caem muito mais questões sobre história do Brasil, por ser um vestibular do Brasil, do que história geral. Ah, isso quer dizer que eu não tenho que estudar história geral? Claro que você tem que estudar história geral. Inclusive, eu acho que o professor Afonso vai estar fazendo essa frente com vocês. Mas, inicialmente, tu tem que entender que a história do Brasil ela é preponderante no vestibular do Enem. Então, se você tem uma dificuldade, se você, eu gostei de Segunda Guerra Mundial, Gabi, eu gosto de ver, filme, tudo mais, tudo bem. Mas para o Enem, você tem que ter um mínimo de domínio sobre os principais temas da história do Brasil. E aí eu preparei esse material para vocês, que eu acho interessante, para a gente poder entender o nosso concurso, tá? Então, primeiro, a recorrência, o que é mais cobrado no Enem, a gente está falando que é história do Brasil. Dentro da recorrência, eu vou falar os temas mais cobrados. Muita gente, hoje em dia, quando vai falar sobre vestibular, fala o seguinte: não tem mais questão de história pura no vestibular do Enem. Mentira. Você só consegue resolver questões interdisciplinares, que é o outro tema, se você tiver o seu conceito histórico muito bem feito. Então, essa ideia de não vou estudar, não vou ter conteúdo, não é algo que vai contribuir para a sua formação, nem para a formação crítica de indivíduo, e muito menos para a formação educacional. Então, você precisa, sim, sentar, a bundinha na cadeira, ler um livro, mas não só ler o livro. Você não pode só fazer uma educação passiva. O que é uma educação passiva, Gabi? Eu vou ler, vou fechar o livro e vou embora. Não, você tem que exercitar. Eu tenho uma máxima comigo, né, que é o seguinte: você joga bem se você treina bem. Se você se prepara bem, o jogo vai ser fácil. Uma coisa é só eu estudar 30 minutos, fechar o livro e ir embora. Como é que eu estou firmando o conhecimento que eu construí? Muito difícil de firmar o conhecimento que eu construí. Agora, se eu estudei, pego 5 questões daquele conteúdo, vejo o que eu errei, vejo o que eu acertei, anoto do ladinho, se chama caderno de erros, gente. Estratégia para estudos também é muito importante. Você vai melhorando todo o seu contexto. Então, para entender a prova do Enem, você precisa de uma análise crítica, você precisa de interdisciplinaridade, você precisa entender o contexto. Não vão ser as datas que vão ser pedidas puramente. Isso é muito mais para o vestibular tradicional. Você tem que entender o contexto, o efeito que estão sendo pedidos sobre aquelas questões, tá bom? Então, sempre lembrar de contexto, muito mais que data. Perceber os agentes sociais, o que estava ocorrendo naquele período, quais eram as revoltas, quais eram os temas que eram importantes, porque assim você consegue contextualizar a sua questão e consegue muito melhor. E isso vai te ajudar não só nas provas de humanas, como história, geografia, filosofia, mas também nas próprias provas de linguagem, por exemplo, que é no mesmo dia, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão ou colocar no chat. Estou falando uma velocidade que seja ok para vocês, vocês também podem estar comentando qualquer questão que vocês tiverem, tá? A história do Brasil é o tema mais cobrado nas últimas provas, como eu disse. Temas relacionados a personagens históricos, 70%. Temas relacionados à crítica e à interdisciplinaridade, 85%. Eu tenho que saber quem foi
Maria Quitéria? Com certeza. Mas eu tenho que saber principalmente o contexto em que ela estava envolvida, o que era o movimento de independência do Brasil, quais eram os personagens que foram incluídos nessa independência e os que foram silenciados. Porque é isso que o Enem vai te cobrar. Para além do conteúdo, te cobrar a análise. Tá bom, gente? Então é importante. Então eu separei também, né, para não ficar só na balela, Gabi, eu quero é prática. Tá faltando aí algumas semanas, eu tô na correria. Eu vou ser aquele cara, eu tava vendo um vídeo outro dia, o cara falou assim, eu estudei um dia antes, fui para um curso, passei. Não indico, tá? Mas tem maluco para tudo, vai que dá certo. Mas se tu quiser realmente dar uma corrida atrás, quais são os temas, as temáticas, que também é algo que o Enem cobra muito, né? Muito além só do conteúdo, as temáticas. Quando a gente fala de Brasil colônia, você tem que entender como era a economia açucareira. Foi a base da economia do Brasil até o século XVII, tá? Depois você tem que entender a temática da escravidão. O que foi o sistema escravista? Como ele se reorganizou? Quais eram as pessoas que participavam do sistema escravista? Desculpa, gente. Os símbolos da escravidão, como eles afetam até hoje a sociedade. Então é importante você estar aí ligado também nessas questões. Resistência indígena. Gabi, esses temas podem cair, eles podem aparecer não só aqui nas questões, mas também como temáticas de redação. Eles também servem como o famoso repertoriamento, né? Que vocês agora estão com medo do repertoriamento que é dito batido, lá usar a Constituição Cidadã. Mas para além do repertoriamento que vocês consideram batidos, vocês têm que entender que o repertoriamento não vai mudar. É o que você faz com o repertoriamento que vai fazer com que ele seja positivo ou negativo. Então, entender esses grupos, entender essas temáticas a partir de cada período da história. Aí eu já estou aqui também fazendo aquela velha linha do tempo do professor de história, tá? Então, a primeira grande fase da história do Brasil, Brasil colonial. Vocês vão encontrar o que eles chamam de Brasil pré-colonial. O que é o Brasil pré-colonial, Gabi? O Brasil pré-colonial é o que vai de 1500 até 1530. Por que ele é considerado pré-colonial? Porque nós não temos uma efetiva ocupação dos portugueses. É aquele período em que vocês aprenderam na escola que os indígenas, né, não vamos chamar mais de índios, tá? Vamos chamar de indígenas, que eles trocavam madeira, né, para o Brasil por causa de espelho. Não é isso, era o escambo, era uma prática. Realmente existia a prática para os indígenas que vai desse período que nós consideramos pré-colonial, de 1500 até 1530, 1532. A partir dessa data, 1530, 32, nós já temos o Brasil colonial. Aí tu vai dividir Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, tá bom? Que é o que nós vivemos até hoje. Então, se tu não tinha essa linha do tempo, anota aí. Brasil, daqui a pouco eu também vou espelhar aqui um quadro, aí a gente faz junto, tá bom? Brasil pré-colonial, Brasil colonial, Brasil imperial e, por último, Brasil republicano, que é o Brasil contemporâneo até hoje. Começou aí quando nós nos libertamos do Império, terminamos a escravidão, que também é um período muito importante, tá? Brasil Império, Gabi, que você acabou de falar. Quais são os temas que eu tenho que entender? Independência do Brasil. Principalmente o que fala sobre questões sociais, revoltas sociais. Independência do Brasil e o processo de proclamação da independência em 1822. Primeiro reinado. As crises sociais que Dom Pedro I viveu até abdicar do seu trono para o seu filho, o famoso Pedrinho, né? E aí sim, segundo reinado. O período de maior estabilidade, segundo reinado, durou mais de 40 anos, onde Dom Pedro II ele conseguiu se tornar um grande imperador, um grande soberano, mas que ao final desse momento, lá para a década de 80, em 1880, nós já começamos a ver as problemáticas do Império, o que vai culminar na República, tá bom? Então, do período imperial, quais são os 3 grandes temas que eu tenho que estar ligado para poder ver, pelo menos, as temáticas que podem estar sempre ocorrendo. Brasil, principais temas de Brasil, quando a gente fala de República. Aí, na República, também vale você
entender que a República ela é dividida por períodos. Primeira República ou República da Espada, quando nós tivemos os 2 primeiros presidentes militares do Exército. Depois nós temos a famosa República Velha, que vai ter lá aquele contexto do coronelismo, café com leite, política do café com leite, política do voto de cabresto, que infelizmente ainda é uma prática que nós temos hoje em dia, né? Em algumas regiões do Brasil, principalmente regiões que são consideradas mais pobres. A política do coronelismo, que nós também vamos ver. Então, essas são as primeiras temáticas da República, chamada também de República Velha, República da Espada, República Velha, até 1930, onde nós temos um novo período da República, tá? O período que vai ser o que nós vamos iniciar a Era Vargas. Aí tem quem ame, aí tem quem odeie. Aí eu, pelo menos, amo, porque ele foi fazer lá o discurso no estádio do meu grande time querido, São Januário, entendeu? Então, a história está ali. Mas Getúlio Vargas, ele é fichinha nos vestibulares. Pode ver a frequência que cai Getúlio Vargas e seus períodos de governo, desde 1930, quando ele participa da Revolução de 30, até 1945, que é quando encerra essa primeira era Vargas. Lembrando que em 1950 ele retorna ao poder como presidente até chegar ao seu fim, ao seu suicídio, né? Nós temos esse grande personagem. Então, Era Vargas também é um conteúdo que é muito válido para você ver no seu vestibular, seja ele Enem ou tradicional, mas principalmente Enem, tá bom? Todo mundo ok, gente? Tranquilo que eu tô falando? Tô tentando entender que tá tudo bem. Valeu, Letícia, pela joinha, para poder, Maria, todo mundo, Luiz, para poder esclarecer se vocês estão acompanhando. Posso disponibilizar sim, Renê. Tô vendo aí que tu é o cara da organização. Depois, no finalzinho da aula, você me dá seu e-mail, tá bom? Aí eu disponibilizo tanto esse material, quanto também depois eu posso disponibilizar uma lista de questões, algumas questões comentadas, algumas sugestões que eu tenha para vocês poderem terminar esse momento de revisão, tá bom? Neto, você quer falar? E Gabi, tu pode mandar esse material também para mim, que eu posso disponibilizar lá no grupo dos meninos, tá bom? E aí já dá uma adiantada também, beleza? Com certeza, mando sim. Vai dar tudo certo. Todo material que eu utilizar aqui, que eu puder organizar para vocês, esse que já está pronto, eu mando logo, mas outros de sugestão também eu posso estar mandando aí, já que o Neto tem um contato direto com vocês. O que a gente puder mandar de material para vocês sempre estarem mais preparados, incluindo estratégia de resolução, comentários de resolução. Vou estar mandando para vocês, tá bom, galera? Vai dar certo. Chegamos em um momento assim problemático da nossa história, porque algumas pessoas vão concordar, outras pessoas não vão concordar, mas existiu ditadura no Brasil. E aí a gente pode voltar até para Vargas, porque Vargas também foi um ditador em um período do seu governo que a gente chama de Estado Novo, tá? Nós não podemos... a grande passação de pano não pode ocorrer aqui só porque ele fez algo positivo e depois ele tomou decisões que eram contraditórias. Aí só para Estado Novo é esse período mais autoritário, né, de centralização de poder de Vargas. Depois a gente tem a industrialização, muito importante, porque nós, historicamente, desde a colônia, éramos um local de matéria-prima. Até hoje nós temos esse problema, por exemplo, nosso grande viés econômico é a questão das plantações, né? E quase uma plantation do século XXI. Mas quando Vargas entrou com a industrialização, nós percebemos uma mudança no cenário econômico do Brasil. E a famosa CLT, que hoje em dia virou piada, né? As pessoas têm um problema aí com a CLT, que é a questão da consolidação das leis trabalhistas e direitos sociais, que virou... Desculpa, gente, saiu aqui, mas eu vou voltar. Que virou talvez um medo, lá, um fantasma também criado, mas que é muito importante, que também é um tema recorrente quando nós estudamos para o vestibular. Chega na ditadura militar, como eu disse. E aí eu queria abrir um parênteses para vocês, tá? Eu sei que aqui a gente vai fazer resolução de questão e é assim, a gente chama a resolução de questões como estudo reverso. Lembra que eu comecei a aula dando dica para vocês? Tem que sentar o bumbum na cadeira e tem que estudar. Sem conteúdo, você não consegue resolver questões. Mas também tem outras estratégias de questões e eu não vou suprimir elas para vocês.
existe o que a gente chama de estudo reverso. Você começa fazendo a questão, anota a dificuldade que você teve, o conteúdo que você não conseguiu resolver, e aí, a partir disso, tu vai lá ter um estudo mais direto, mais focado. Tu não vai estudar o conteúdo todo, tu vai focar naquilo que tu tá com mais dificuldade. Nós chamamos isso de estudo reverso, tá bom? A partir das questões. Mas por que eu tô falando isso durante o tema de ditadura militar, gente? Porque assim, lembra que eu falei que isso aqui também é um concurso? Esse domingo eu estava fazendo uma prova, que era a Prova Nacional Docente, que era o Enem dos professores, tá bom? E ela é feita pelo INEP, que é a mesma banca que vai fazer o Enem de vocês. E ela veio toda com uma roupagem que abordava direitos das mulheres, ela com temáticas que eram sobre os indígenas, uma educação inclusiva. O tema da redação, da questão lá, que a gente teve que responder, era sobre etarismo, né? Sobre a sociedade ter problemas com as idades e conseguir introduzir as pessoas mais velhas ou mais novas em alguns espaços. De qual prova, filha? Dessa da PND que você está falando, dos professores? Eu não sei se já está disponível no site do INEP, mas já que você perguntou sobre avaliações, se vocês forem agora no site do INEP, vocês conseguem acessar todas as provas anteriores do Enem. Eu acho que desde 2015 tem caderno de prova do Enem. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a plataformas de resoluções, né, de questões. Mas se você pegar as provas que estão no INEP, lá também tem um gabarito. Aí você consegue refazer todas as provas antigas do Enem que estão disponibilizadas. Então, fica também uma dica. Eu vou ver se já está disponível essa prova do PND, né? Se não estiver disponível, mesmo assim eu vou organizar um documento elencando quais foram os principais conteúdos. Mas é o que eu estou falando para vocês. Acabou de ter um Enem dos professores. Acabou de ter um Enem dos professores com os seguintes temas: mulher, indígena, educação inclusiva, etarismo. Vai ter um Enem dos estudantes daqui a pouco. É o mesmo governo, é a mesma instituição. Gabi, eu não concordo com o governo, eu não estou nem aí para ele. Não é isso. Você está lutando pela sua aprovação. Você pode ter até seus ideais, está tudo bem. Mas quando você senta naquela cadeira, você não vai brigar com a prova. Você tem que estar preparado para responder o que a prova traz, tá bom? Então, por que eu usei essa aspas durante a ditadura? Porque tem gente que não concorda. Não sou eu, neste momento aqui, que eu vou fazer você mudar. Mas se você assistir os vídeos do Wesley, você vai com certeza mudar. Mas para a prova, você tem que entender que é um tema recorrente. Então, independente do que você acredita ou não, você tem que saber o que é o AI-5, que foi o ato institucional, né? Basicamente a Constituição que eles baixaram para poder aumentar a repressão e a censura durante o período da ditadura militar. Você tem que saber o que foi o milagre econômico, que foi o crescimento exponencial, temporário, durante a ditadura militar, com as famosas obras faraônicas, grandes pontes, grandes estádios, mas que deixaram um saldo negativo para o governo que assumir, que foi a questão das dívidas externas que o Brasil teve. Você tem que saber o que é anistia, que foi esse processo, uma lei de perdoar crimes políticos da ditadura. Porque a ditadura ela fez um processo de abertura lento, gradual e seguro. Mas não só para quem sofreu, para quem também infligiu dores. Então, esses são temas recorrentes, como, por exemplo, a questão da Comissão da Verdade, que são trazidos por causa de direitos humanos, que também é um tema muito abordado, e você tem que estar antenado sobre essas dinâmicas, porque elas vão te ajudar a responder questões, a ser um repertoriamento para a prova, a te ajudar a interpretar e, principalmente, conectar conhecimentos. Nós vamos ver que de 2015 para cá, a prova do Enem também mudou. Como eu disse, tem muita gente que tem dificuldade de encontrar o conhecimento histórico puramente, mas não é só o conhecimento histórico. Você também tem que ter essa análise crítica do mundo. E olha para o governo, olha para as temáticas que eles colocam nos sites, nas páginas oficiais, olha para fique atualizado até a prova. Não tente adivinhar. Não tente adivinhar temas de redação ou conteúdos que vão cair. Tente sempre estar preparado.
quanto mais preparado você tiver, melhor você realizará a sua prova. A famosa Constituição de 1988, que a gente chama de Constituição Cidadã. Aí depois da ditadura militar, nós temos as diretas já, que foi aquele movimento puxado pela população para trazer o processo de redemocratização do Brasil, a abertura política do Brasil. Depois do período da ditadura, nós voltamos a ser uma democracia. E aí, nesse período que a gente chama de República Nova, você vai ter as diretas já, você vai ter o Plano Real, que é o plano, as medidas de economia que buscavam estabilizar o Brasil, como eu disse, com o milagre econômico que ocorreu na ditadura militar. Nós ficamos com muitos déficits, e aí o Plano Real ele vem partindo de várias sequências, buscar esse equilíbrio para o Brasil. E, por último, a Constituição Cidadã, aí que a galera fica, meu Deus, repertório batido, mas você tem que entender que ela é a nossa carta magna. O que é a carta magna? É a carta, a maior, o nosso livro de regras, e é dele que nós tiramos a questão da saúde pública, da educação, da busca por equidade, não por igualdade, porque nós não somos iguais, e assim você tem aqui, nesse documento, as principais temáticas que o Enem vai estar abordando, assim, que vem abordando nos últimos 10 anos, e como eu não sei como cada um está vivendo, em que passo vocês estão dos estudos de vocês, pode ter gente muito avançada e pode ter gente que está começando agora. Eu sempre procuro tentar deixar a aula sempre o mais democrática possível para deixar vocês em um possível pé de igualdade, tá bom, gente? Então, sobre essas temáticas, sobre o estilo de prova, sobre algumas sugestões de estudos, estratégias de estudo, é isso que eu tenho inicialmente para indicar para vocês. Agora nós vamos botar a mão na massa. Como eu disse, não adianta nada ter a teoria e no final não ter a prática. Então, estudou, faz questão. Estudou, faz questão. Confirma o teu conhecimento. Vê onde você também tem que melhorar. Veja o que você pode ainda produzir de melhor, tá bom? Vou começar a espelhar aqui o meu quadro. Tem até eu já estava até aqui fazendo um exemplo para ver se ia dar tudo certinho para vocês. E deu, mas não vai ser essa questão, a primeira questão que nós vamos trabalhar. Vou tentar ser cronológica e vou tentar abordar todos os temas aí que eu acabei de citar para vocês saírem daqui minimamente com esse conteúdo bem trabalhado, tá bom? Estou esperando o meu material, então vira e mexe, vocês vão ver aí as primeiras questões. Cadê? Aqui a última, vai começar pela ordem. Vou começar aqui com uma bem conteudista, até... Não é essa. Que isso, Brasil? Perdão. Eu aqui falando que ia começar com uma bem conteudista e botei a questão errada. Mas vou começar com uma bem conteudista para a gente poder até dar uma ligada aqui para vocês, para perceber também que é importante ter o conteúdo, tá bom? Vou buscar, como eu disse para vocês, trabalhar inicialmente de forma cronológica. Então, a partir do que eu acabei de comentar com vocês, vou começar a partir da história colonial, tá bom? Beleza? Todo mundo ok? Vamos lá. O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, que estabeleceram o antigo sistema colonial. Esse sistema vigorou na maioria dos países latino-americanos entre o século XV e o século XIX, que foi o nosso processo de independência. Presta atenção, como eu disse anteriormente, vocês vão ter aí dividido a história do Brasil em Brasil pré-colonial, a partir de 1500. Depois você vai ter Brasil colônia, de 1500 até 1822, que é quando nós temos nossa independência. Depois disso, você vai ter Brasil República, que vai começar lá em 1889, tá bom? E aí, daqui para frente, é só para trás, que é a nossa história até hoje, e imagina o desespero da professora, que tem que explicar para os meninos o que está acontecendo em tempo real. Difícil. Cada período desse aqui, você também vai ter um grande produto econômico. No período pré-colonial, você vai ter, por exemplo, aquele escambo, né? O pré-colonial, você vai ter o grande produto, que é o escambo, que nós também chamamos de
extrativismo, tá bom? Já no período colonial, opa aí, questão, que isso, temos uma amante da história muito forte aqui. O NHB é bom. Eu trouxe questões do Enem, tá? Mas essa daqui é mais conteúdo, eu gosto de começar com conteúdo para vocês verem, como eu disse, tem que tentar estudar. No período colonial, você vai ter alguns outros produtos. Nós vamos ter dois grandes produtos econômicos. O primeiro vai ser a sociedade açucareira, e a segunda vai ser a parte da mineração. Mineração a partir do processo que vai se iniciar no século XVII e vai estourar ali pelo século XVIII, tá bom? Gabi, na República, no Império, você falou, no Império você vai ter ali principalmente a mineração também, tá bom? A mineração. A partir da República, nós vamos ter uma grande ação do café. Então, o café vai ser esse nosso grande produto também. Chegando depois, você vai ter as questões da indústria junto com Vargas. Então, aqui, mais ou menos, é para tu entender os produtos e os períodos da história. Vamos focar nesse aqui, ó. Vamos focar na colônia. Quais são os principais contextos da colônia que eu tenho que entender? A colônia, ela vai ser patriarcal. Então, quer dizer que o homem, ele ocupava um papel central. O senhor de engenho, o senhor de escravos. A mulher era submissa. Além de ser uma sociedade patriarcal, ela era uma sociedade com bastante desigualdades. Além de ter desigualdades sociais e políticas, ela também era uma sociedade baseada no que nós chamamos de pacto colonial. O pacto colonial, ele envolve dois personagens principais. O primeiro personagem é a metrópole, que é esse país aqui, essa nação que veio da Europa buscando expandir seus domínios, e a colônia, que obviamente é o local que é dominado. Tá bom? Então, para você entender mais ou menos o cenário que você vai estudar quando você for estudar Brasil colônia. Então, pensar na relação patriarcal, pensar nas desigualdades sociais e políticas, pensar no pacto colonial. E aí, a partir dessas informações, nós vamos tentar resolver essa questão, tá bom? Assinale a alternativa que explica o sistema colonial corretamente. Eu te dei algumas informações que eu acho as principais para tu poder ter um bom desenrolo quando for falar de colônia, né? Questão açucareira, questão de mineração, que a sociedade era patriarcal, sociedade desigual. Se você quiser colocar mais uma característica, você pode botar que é uma sociedade escravista, a escravidão escravista. A escravidão vai ser a maior mão de obra utilizada durante a colônia. Você pode colocar, inclusive, que essa escravidão, majoritariamente, vai ser uma escravidão negra, mas nós também teremos a escravidão dos povos indígenas. Então, tudo isso é conteúdo para você estudar só dentro de Brasil colônia, tá bom? Vamos lá. As metrópoles ajudaram a implantação das indústrias nas colônias. Primeiro que indústria é um evento do século XVIII. Então, aqui nós já temos um erro muito grave que nós chamamos de anacronismo, quando você mistura os eventos com datas diferentes. Viu o que eu te falei? Não vou gravar tudo. Não vou gravar quando é que começou a Maria Fumaça, não. Mas eu tenho que saber que a Revolução Industrial não vai ser no século XVI. E eu tenho que saber identificar que a colônia é no século XVI. Porque senão eu caio nesse tipo de pegadinha. Então eu preciso gravar a cor da cueca de Dom... Não vou precisar gravar a cor da cueca de Dom Pedro. Mas eu preciso me localizar historicamente e temporalmente, tá bom? Letra B. As colônias produziam produtos agrícolas, ok. E aí eu vou puxar mais uma setinha aqui, maravilha, porque é mais um conteúdo importantíssimo para você estudar quando você estudar Brasil Colônia. O Brasil Colônia, ele é baseado em um sistema de plantação, tá?
Ele se chama plantation ou plantation, tá? A plantation era a forma principal de plantação que existia na colônia. E ela era formada, ela tinha suas características a partir de 4 pontos. Olha o tanto de conteúdo que a gente já fez em uma só questão. Olha o tanto de conteúdo que nós fizemos em uma só questão. A plantation é o sistema de plantação que era usado na colônia. E a plantation tem 4 características. Para ser plantation, você precisa de monocultura. O que é monocultura? Mono é um. Então, um tipo de cultura, um tipo de plantação. Cana-de-açúcar. Você precisa de mão de obra escrava. Mão de obra. Então, mão de serviço escravo. Então, você vai ter a escravidão como base na colônia. Você precisa de exportação. Então, o que era plantado aqui, a cana-de-açúcar, ela não ficava para ser consumida no Brasil, era mandada para a Europa. E, por fim, você precisa do mais importante, que talvez seja um dos maiores problemas culturais do Brasil e políticos, que é o latifúndio. O que é um latifúndio, Gabi? É um grande pedaço de terra. Então, para ser plantation, você precisava dessas 4 características. L, exportação que pode ser também mercado externo. M. O que é isso? Monocultura, mão de obra escrava, exportação e latifúndio. A gente volta lá para a letra B. As colônias produziam produtos agrícolas. Ok, monocultura. E manufaturados? Manufaturados é a mesma coisa de industrializados. Corta, tá errado. Quem vai produzir manufaturados, que é o primo pobre, o mais simplesinho dos industrializados, é a metrópole. E aí outra dica para tu lembrar sobre pacto colonial. Metrópole manda, colônia obedece. Metrópole manda, colônia obedece. Então, o manufaturado, que é esse começo do industrializado, não vai ser produzido na colônia. Porque na colônia tu não tem retenção de valores. Na colônia, tu tem trabalho que é mandado para a metrópole. Por quê? Tudo que é de importante fica na metrópole. Matéria-prima vai para a metrópole para ser vendido, para ser tornado uma manufatura. A colônia, ela vai bancar essa metrópole. Por isso, o pacto colonial é um pacto de exclusivismo comercial. É um pacto onde há apenas vantagem para a sua metrópole. As metrópoles enriqueciam a favor das suas colônias. Parte para a letra C. Os comerciantes das metrópoles traziam mercadorias manufaturadas. Ok, eles tinham que ter também um mercado consumidor. E aí, já que eu falei do sistema de plantação, eu vou falar também do sistema econômico que foi posto a partir do século XV, que nós chamamos de mercantilismo. Lembra lá da aula da tua professora no comecinho? Olha, eu mexi na outra tela. Lembra lá da tua aula de professora no comecinho, lá do 7º ano, do 2º ano, que os europeus não chegaram aqui porque eles queriam, né? Eles queriam encontrar uma nova rota para as Índias. E aí um maluco, Cristóvão Colombo, virou para os caras e simplesmente falou assim, não, pô, a Terra não é plana. Logo, se eu der a volta, eu vou sair aqui da Península Ibérica, vou dar a volta e vou chegar lá nas Índias, na Ásia, vou pegar nossos temperinhos, vou colocar aqui nas comidas, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Só que quando ele caminha em busca dessa volta para chegar às Índias, ele bate numa terra. Aí ele fala assim, então cheguei nas Índias, porque na cabeça dele não existia um outro mundo. Por isso nós somos um novo mundo. Então, quando ele entende, na verdade, ele morre sem entender, né, que ele tinha chegado em um novo mundo. Ele pensa que chegou nas Índias e daí começa a exploração dessa nova terra. Então, eles chegaram aqui aí na sorte. Isso aí vai ser um problemão, porque a partir disso eles vão fazer essa política econômica, que é o mercantilismo, que também tem características para serem realizadas e assim classificadas como uma política econômica. A primeira política econômica do mercantilismo é o que nós chamamos de metalismo. Tu acha que por que eles vinham para cá e roubavam o nosso ouro? Porque eles queriam mais metais preciosos. Metalismo, tá bom? O metalismo faz parte do mercantilismo.
Quanto mais metais preciosos eu tiver, mais rico eu sou. Depois do metalismo, você vai ter o que eles chamam de protecionismo. Protecionismo te dá a ideia o quê? De proteção, correto? Mas eu vou proteger a colônia? Não, vou proteger a metrópole. Lembra, na colônia, a metrópole é o principal. A colônia é o que dá subsídio. Percebam, tudo vai se encaixando. O pacto colonial ajuda o protecionismo. A plantation ajuda a questão do mercantilismo, porque a outra característica que forma o mercantilismo é o que nós chamamos de balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? Eu tenho que ter um local para vender, e eu vou vender para quem? Para minha colônia, porque eles são obrigados a comprar de mim por causa do pacto colonial. Então, olha o tanto de conteúdo que a gente falou para responder uma questão. Então, na letra C, eu tenho que ter esse mercado consumidor, ok, que vendiam nas colônias, e outros podiam revender a outros países. Nunca. Pacto colonial é um pacto de exclusivismo entre colônia e metrópole. Metrópole tem um domínio total da colônia, então fica fora aqui por causa da venda para outras colônias. O comércio entre a colônia e a metrópole era regulado por leis e não permitia a exploração da colônia. Pelo amor de Deus, já acabou de ver o pacto colonial, fora. Então sobra para gente a letra E. As colônias produziam matéria-prima, ok, por exemplo, como a cana-de-açúcar, e vendiam as metrópoles, e só podiam comprar produtos manufaturados das metrópoles. Mas quando esse cuidado com vendiam, né, porque eles vendiam um valor baixo, tá? Eles eram basicamente obrigados a estarem aí concedendo essa matéria-prima por causa do Pacto Colonial. Vou tirar um print aqui da tela, vai que alguém depois se interesse, eu também posso estar unindo aos nossos próximos documentos que eu vou enviar para vocês. Alguma dúvida? Tranquilo, então, sobre esse conteúdo, beleza? Quem tiver com alguma dúvida, pode mandar aí. Espero que estejam todos entendendo. Como eu disse, é bom fazer questões, porque as questões te dão essa possibilidade de você retornar no conteúdo. A gente tratou bastante tópicos importantes para poder pensar na questão da própria construção da colônia. Sem mais delongas, a gente já vai passar para a segunda, e quanto mais a gente conseguir fazer questões, melhor, tá bom? Para quem não sabe, PPL é o Enem feito para as pessoas que estão sem liberdade, né? Privadas de liberdade. Então, as pessoas que, por exemplo, estejam presas, elas também têm acesso a uma prova. E aí também mostra para vocês que há uma gama muito grande de questões. Você pode fazer as regulares, que estão lá no site do INEP, mas também avançar para outras que são reaplicações, tá bom? Vamos lá. A originalidade do absolutismo português, então aí tu vai ter que voltar lá para aquela explicação que eu fiz. O que é o absolutismo português? O absolutismo português é a coroa portuguesa, letra E, Agatha. Perfeito, a primeira aí é letra E. Obrigado. Se alguém também for colocando no chat os gabaritos, ajuda para quem chegar depois. Primeira letra E. A coroa portuguesa, valeu, galera aí no apoio. A coroa portuguesa, ela é absoluta, então ela passou por aquele processo de centralização de poder. Quando vocês estiverem estudando história em geral, né? Vocês vão ver qual foi o processo de centralização de poder. Falando assim, a originalidade da coroa portuguesa talvez seja no fato de ter sido um regime político europeu que melhor sintetizou. E aí, gente, dica da professora, tá? Não sei palavra, tô achando o texto estranho. Depois vai e procura significado, procura sinônimos. Quanto mais arcabouço de palavras vocês tiverem, melhor até mesmo para a redação. A ideia do patrimonialismo estatal. Ó, outro problema que nós vivemos até hoje. O que é patrimônio? É algo que eu tenho. O que é estatal? É algo que vem do Estado. Então, ele basicamente está falando o quê? Que a coroa portuguesa, ela se acostumou a unir
ou misturar, sabe a mistura, quando tu mistura tudinho? O que seria do governo, e o que seria privado. Então, a gente já começa a ver as questões, vou dar um emprego para o primo, não sei o quê. Isso vem desde a coroa, desde a colonização, onde não tinha essa diferença do que seria do Estado, do que seria da coroa e do que seria do governo em si, o que seria o público. Por isso, o patrimonialismo estatal. Os recursos materiais da nação se confundiam com os bens pessoais do monarca. Então, não existia um governo onde a isonomia estava presente. Não, tudo na cabeça do rei português pertencia ao rei português. Então, as colônias não eram um pedaço, na verdade, eram seus bens pessoais. Na colonização do Brasil, o patrimonialismo português fica evidente. Gabi, como é que eu vou responder essa questão? Não entendi. Foi nada, cara. Pega o bizu. Você tem que entender inicialmente como foi que o Brasil foi ocupado, tá bom? Então, vamos falar agora da ocupação territorial. O Brasil inicialmente foi ocupado? Não, é aquele período de 1500 até 1530. O primeiro tipo de tentativa de ocupação que nós vamos ter são as feitorias, tá? O que eram as feitorias? Pequenas instalações que ficavam no litoral, para evitar principalmente que outras nações estrangeiras tentassem roubar esse território do Brasil. Que assim, né? Ocorreu o Tratado de Tordesilhas. A Espanha e Portugal viram assim, beleza, o novo mundo é nosso, nós chegamos aqui primeiro, né? Com Colombo e depois com Pedro, mas as outras nações europeias não concordavam com isso, não. Então, era muito comum que os franceses, que os ingleses, que os neerlandeses tentassem invadir os territórios, principalmente os que não estavam ocupados, que no caso do Brasil foram os 30 primeiros anos, já que os portugueses não estavam aqui efetivamente. Então, aqui nós vamos ter algumas formas de ocupação do litoral e que vai te ajudar a entender o que seria esse patrimonialismo da coroa que eu acabei de te explicar, que é misturar o bem do governo com o bem privado, o que seria da coroa portuguesa que se torna do rei português, tá? Então, o primeiro tipo de ocupação, feitorias. Depois das feitorias, nós tivemos as famosas que vocês amam, né? Capitanias hereditárias. Depois nós vamos ter o governo geral. Então, essas são as três primeiras formas de ocupação do território brasileiro. Feitorias não deram certo. Deixa eu trocar aqui de cor para ficar mais visual para vocês. Feitorias não deram certo. O que vieram depois? As capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias também não deram certo. O que vai dar certo depois? O governo geral. Cada uma vai ter uma principal característica, tá? O governo geral, ele buscava a centralização do poder. Centralização do poder. Como assim, Gabi? Porque o governador geral, ele vai ser o responsável pela política, pela administração, pelo recolhimento de imposto. Já as capitanias hereditárias, vai ter também aquele carinha que vocês amam, né? Que são os capitães donatários. E aí a grande característica das capitanias hereditárias vai ser um governo, um poder descentralizado. Como assim, Gabi? O rei de Portugal não tinha dinheiro para colonizar inicialmente a parte dele aqui na América. E, além disso, era um investimento de risco. Então, o que ele fez? Ele dividiu o território dele na América em 15 lotes e começou a distribuir esses lotes para pessoas que tivessem interesse em vir ao Novo Mundo tentar a sorte. Daí também aquela história que veio gente de tudo que foi jeito para a América Portuguesa, que é o Brasil, né? América Portuguesa, para ocupar essas regiões. Então, inicialmente, as capitanias hereditárias eram poderes descentralizados porque cada capitão donatário era dono de um lote e dentro desse lote ele poderia fazer o que ele quisesse. Aí, duas informações importantes. Das 15, só 2 capitanias deram certo.
que foi a capitania de Pernambuco, e a capitania de São Vicente, que vai ser o que vai dar início à cidade de São Paulo. Presta atenção em Pernambuco, porque Pernambuco vai ser um grande centro açucareiro. Por isso também ela consegue essa vantagem e dá certo. Gabi, dito tudo isso, como é que eu consigo aplicar isso na questão? Quando eu falo que a ocupação do território foi feita a partir das dinâmicas de escolha do rei, eu mostro, na verdade, que ele está misturando o que seria o público e o privado. E de todas essas informações, dessas alternativas que nós temos aqui, apenas uma das alternativas traz uma forma de ocupação inicial do território. Mas nós vamos mostrar para vocês o que está errado nas outras, tá bom? Vamos começar de baixo para cima. Tráfico negreiro. O tráfico negreiro, na verdade, foi uma base para a economia. Então, não foi um patrimonialismo, não foi uma mistura, uma confusão de bens monárquicos. Reduções jesuíticas, Gabi, nunca ouvi falar. Reduções é o que nós também podemos chamar de aldeamentos. E os jesuítas foram os responsáveis da Igreja Católica para virem fazer a conversão de indígenas, que nós chamamos de novos fiéis. Por quê, Gabi? Aí tu vai ter que voltar lá. Na Europa, não é para agora, mas eu vou rapidinho falar para vocês. Ocorreu a reforma protestante na Europa, a Igreja Católica perdeu muita força. E aí, quando Espanha e Portugal decidiram colonizar o Novo Mundo, a Igreja Católica foi e mediou o famoso Tratado de Tordesilhas. O que a Igreja Católica ganhou? A Igreja Católica ganhou o direito de catequizar essas novas pessoas, buscando aumentar o quantitativo de fiéis, já que lá na Europa, por causa da reforma protestante, eles tinham perdido muita importância e muita moral. Mas aí vocês conseguem ver também isso em história geral do Brasil, tá? Então, o que é uma redução jesuítica? São os aldeamentos, eram os espaços onde os católicos poderiam catequizar os indígenas, que era o seu principal objetivo aqui na América. Também não é essa confusão de bens. O que é um bem? É algo que eu tenho. É algo que eu acho que me pertence. A catequização, sistema de plantation, eu acabei de falar para vocês. Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e mercado externo, né? LMMM, é o que precisa para ser um sistema de plantation. E aqui a gente não está falando da produção açucareira, não é isso. Catequização indígena cai na mesma da letra D. Não é a catequização indígena que vai ser o bem principal do monarca. Então, sobra para a gente letra A. As capitanias hereditárias, que foram essas primeiras formas de ocupação do território, que era uma escolha do rei, fazendo com que se confundisse o território português, na verdade, com um bem que o rei tinha, era também uma amostra na colônia de patrimonialismo da coroa. Por quê? Porque o estilo de ocupação territorial passa pela vontade que o rei tem, já que ele acha que tudo que tem na colônia, que tudo que tem na América portuguesa pertence a ele. Vale aí uma observação, inclusive, que o governador-geral ele vem também para travar essa autonomia que os capitães donatários estavam tendo, já que com o poder descentralizado, cada um começou a se sentir um pequeno dono de terra, um pequeno nobre português. E aí o rei percebeu que isso também poderia causar um certo problema para ele nesse domínio da sua nova colônia. Todo mundo ok? Alguma dúvida? Então, nosso gabarito, letra A. Todo mundo até aqui? Vamos lá, vamos resistir. Eu sei que vocês estão cansados, não vão tomar café agora não, senão vocês não vão dormir, mas a gente vai conseguir passar, tá bom? Vou para a próxima questão aí para vocês. Acho que de colônia tá bacana. Vou ver se tem uma outra questão que não seja de colônia para a gente já passar para aqueles outros tópicos importantes. Você vê aqui... Porque confessamos, é colônia também, a crítica colonista, a colonização da América.
Tá aqui. Eu vou tratar essa daqui, que é bem legal. Isso. Estão 6 aqui no meu material. Ela é bem legal, por quê? Porque aí ela vai tratar não só de um conteúdo, mas ela vai tratar em si de uma temática que é relevante demais para o Enem, tá? Qual que é a temática relevante demais para o Enem? População negra e população africana. Você pode até colocar aí como uma observação de tema. População negra e população africana. Por que, Gabi? Porque a população negra e a população africana, o que a gente chama de afrodescendente, e aí vão as primeiras dicas, tá? Quando você for estudar sobre essa temática, não fique só no básico. Você precisa estudar sobre religião, você também precisa estudar sobre cultura. A partir desse tema, você também vai ter questões que falam de resistência. A partir desse tema, você também vai ter questões que vão abordar formação social do Brasil. E aí vai cair aquele clássico lá que é que o Brasil é formado por 3 grandes grupos. E você tem que saber distinguir qual foi a relevância e a participação da população negra. Além disso, o que você pode associar também a período colonial e população negra? Tráfico negreiro, que era essa retirada forçada do continente africano para a América. E aí, gente, é muito importante vocês terem mais ou menos uma noção, não de quantitativo em si, mas da grande problemática que o tráfico negreiro trouxe, tanto para o continente americano, né, por questões de exploração, por questões de sofrimento, mas também para a própria dinâmica da construção política no continente africano, não só na América. Nós temos aí mais ou menos 10 milhões, né, de pessoas que foram tiradas do continente africano, sendo que basicamente metade veio parar na América. Por quê? Por causa da plantation e por causa do sistema colonial, a mão de obra negra ela se tornou, a partir do século XVII, a melhor forma e a forma mais lucrativa para a coroa portuguesa. Eu brinco assim, né? Que chegou um momento que Portugal percebeu que traficar pessoas era muito melhor do que plantar açúcar. Então, eles vão se especializar no tráfico negreiro, nesse processo dolorido demais que foi a retirada dessas pessoas, o sequestro dessas pessoas do continente africano, para serem a maior parcela de mão de obra escravizada aqui na América, desde o período colonial até ali o finalzinho do nosso império, começo da República, e que depois não foram inseridos também na sociedade de forma relevante, com, na verdade, possibilidades de serem introduzidas e inseridas na sociedade para buscarem possibilidades maiores, e que aí, mais uma vez, você vê como esse tema ele se torna importante, porque ele vai refletir no contemporâneo, ele vai refletir no hoje. A caminhada dessa sociedade, desse grupo marginalizado, excluído, deixado, tentado, né? Tentaram deixar ele à beira da história, faz com que hoje nós tenhamos, por exemplo, o racismo conjuntural e também o racismo estrutural. Então, olha o tanto de tema que a gente consegue trabalhar, olha o tanto de informação que nós conseguimos trazer a partir de uma questão que tem a temática escravidão, negros na América, a partir da colônia. Isso mesmo, Joane.
E aí nós vamos ter nesse processo que aí vai ocorrer lá no finzinho da República, e nós vamos tratar uma questão, por exemplo, da higienização do Rio de Janeiro, né? Que vem ali com a política, a revolta da vacina, por exemplo, que também é um tópico legal. Posso sim, Luísa, que também é um tópico legal quando a gente vai pensar em República Velha, né? Essas revoltas sociais, gente, revoltas sociais coloniais, revoltas sociais ali na Primeira República. Na colônia, inclusive, eu vou botar uma observação aqui, não é sobre essa questão, mas é sobre conteúdo. Na colônia, inclusive, nós vamos ter 2 tipos de revoltas coloniais, tá? As revoltas coloniais, elas podem ser nativistas, e elas podem ser emancipatórias. Qual é a diferença, Gabi? Existe diferença? Com certeza, meu querido e minha querida. Nativista, por exemplo, nós tivemos uma revolta nativista, vou pegar a dica para o EMA, tá? Nós tivemos uma revolta nativista aqui no Maranhão, que foi a revolta de Beckman, ou revolta de Beckman, como alguns gostam de falar. O que foi isso? Quando eles não queriam se separar de Portugal. Eles queriam resolver um problema que estava assombrando a população. No caso da revolta de Beckman, a falta de mão de obra escrava. Não tinha, eles queriam escravizar os indígenas, não conseguiam porque os jesuítas não queriam, entre aspas, já que para os jesuítas os indígenas deveriam se tornar novos fiéis. E as revoltas emancipatórias, que é quando eles querem se separar de Portugal. Então, para a colônia, essas revoltas coloniais foram muito importantes. Já na República, nós vamos ter, por exemplo, a revolta da vacina, a revolta da chibata, que também são o quê? Movimentos sociais. E aí eu vou voltar porque eu vi que acho que foi a Luísa, rapidão, cadê? Foi a Luísa, que perguntou um pouquinho sobre racismo estrutural e racismo conjuntural. Nós falamos muito sobre o racismo estrutural, né, que já vem da estrutura. Por exemplo, a dificuldade que nós temos de pessoas negras acessarem algumas partes da sociedade, como a política, como profissões que são consideradas mais valorosas, né? Uma medicina, um direito. A gente está aí numa discussão muito ferrenha sobre a presença de mulher e principalmente a presença de uma mulher negra no STF, que nunca existiu. Então, o estrutural é esse que vem junto com a estrutura, baseado ao longo da história. O conjuntural vem de conjuntura, do que é, por exemplo, mostrado no contexto e na situação. Por exemplo, nós tivemos um evento muito complexo, né, nesses últimos 2 dias, que foi a questão das mortes ocorridas lá no... perfeito, livro muito bom. Além desse livro, tem um outro autor que eu acho muito bom também, que fala sobre racismo, que é o Gessé de Souza, sabe? Ele também tem, assim, como o racismo construiu o Brasil. Então, ele também aborda algumas temáticas sobre o racismo que são muito interessantes. Também fica aí mais uma sugestão de dica, tá? Gessé Souza, como o racismo construiu o Brasil. Também é muito legal para vocês poderem ter aí arcabouço para temáticas de redação. E aí, na verdade, a conjuntura seria, por exemplo, nem todo mundo que está na favela, na comunidade, na periferia, como foi colocado, ele é participante de organizações criminosas. Mas na conjuntura, no momento, no contexto, a Força Armada, ele não vai perguntar se aquela pessoa negra, ou ela não vai querer entender a situação. Ela vai pressupor que estando ali, também vai fazer parte do crime. Então, a conjuntura, o conjunto, o contexto, o que é mostrado para você naquele exato momento. A estrutura, algo que vai se repetindo a partir dos viés históricos que são construídos desde a colônia, desde o Brasil, porque é isso, a escravidão ela é uma temática que vai cortar a história toda do Brasil, que vai cortar depois por consequências, que é o racismo, e ela não pode ser escondida, nós não podemos esconder as cicatrizes que foram deixadas. Então, quando a gente pensa em população negra, em mão de obra negra, que vem desde a colônia e que tem resquícios até hoje, nós podemos pensar todos esses temas que eu acabei de listar para vocês, e mais o que vocês, inclusive, acabaram de citar, como, por exemplo,
a questão da criação das primeiras favelas, né, das primeiras comunidades, a partir do processo de fim da escravidão, porque a verdade é que essa população ela foi deixada mais uma vez à margem. Vou botar aqui, por exemplo, mais um exemplo para vocês associarem a temática da população negra. Por exemplo, as leis que foram pensadas, vou já ver no chat também, tá, galera? Muito legal a participação de vocês. Eu sei que esse é um tema que não é um tema só de vestibular, na verdade é um tema que corta a nossa vida, né? As leis que foram pensadas, e aí a gente cita, inclusive, que são leis para inglês ver. Nós vamos chegar até o Brasil Império Segundo Reinado, e aí tu vai perceber que não tem esse negócio de vamos começar a libertar os escravizados porque nós somos uma sociedade evoluída. Não é isso que vai acontecer. Primeiro vai ter a pressão da Inglaterra, que foi um grande parceiro comercial da coroa portuguesa, principalmente depois dos bloqueios continentais de Napoleão. Depois vão começar a fazer algumas ações, como Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Sexagenário, até chegar lá, porque foi assinado a Lei Áurea. Não foi isso, não foi. O contexto foi o que forçou o Brasil a deixar de ser escravocrata. Mas eles não deixaram de ser escravocrata e pensaram em todo o processo que fizeram com a população. Por isso a gente chega e tem todas essas problemáticas que ainda estão relacionadas com a população negra, que inclusive, no último dado do IBGE, foi a primeira vez que a maioria do Brasil se considerou negro ou pardo, em todo o consenso, né, em todas as pesquisas do IBGE, mostrando como até mesmo a identificação desse grupo é muito penosa, porque as pessoas automaticamente associam a coisas ruins. Então, quando a gente vê uma questão do Enem, percebam, é só uma temática. Eu vou abrir aqui o chat. Percebeu? É só uma temática. Temática da população negra, que eu vou desde cultura, resistência, pensando na capoeira, pensando práticas culinárias, pensando práticas religiosas, religião de matriz africana, as duas principais, Umbanda e Candomblé. Eu vou desde o tráfico negreiro, que foi essa retirada forçada desses indivíduos aqui para a América, tá bom? Trabalhar de forma escravizada, péssimas condições, aí a gente vai para aquele tópico lá, Senzala e Casagrande, né, simbolismo. Vou falar como o tráfico negreiro se tornou a forma mais lucrativa da coroa portuguesa, por isso investiram tanto, mesmo depois que teve a proibição do tráfico negreiro, inclusive pressão da Inglaterra, internamente o tráfico dessas pessoas ainda continuou existindo. Hoje, nós temos o racismo conjuntural, o racismo estrutural, nós temos as revoltas nativistas. Então, só um tema faz você ter todo esse arcabouço teórico para resolver não só questões, mas também principalmente de repertoriamento. Aí agora eu vou ver aqui já. Luísa, eu consegui deixar um pouco mais claro para você sobre a diferença. Se sim, você coloca o joiazinho, se não, eu busco uma outra forma de explicar também. Estou lendo o livro do Silvio Almeida, beleza, a gente falou sobre isso, aí eu dei a dica lá do Gessé Souza. Estava estudando e descobri os policiais foram trazidos pela coroa portuguesa, é verdade? Na verdade, a força policial, né, as primeiras forças policiais, nós podemos falar, elas foram feitas aqui mesmo na colônia, mas isso principalmente a partir do momento em que a coroa portuguesa veio para cá no Império, tá? Inicialmente o exército, o que seriam as primeiras forças de repressão da coroa, ela não vinha de fora, ela foi estruturada aqui. Mas tu pode perceber algumas práticas, né? Que é, por exemplo, a utilização de feitores e capatazes, que eram as pessoas responsáveis, por exemplo, de vigiar os escravizados. Em algumas situações, você já encontrava feitores e capatazes negros, que era até mesmo para poder criar essa rivalidade entre o grupo. Mas a polícia em si, ela foi o sistema de polícia, as pessoas que foram responsáveis por isso foram aqui mesmo na América, tá? Pode ser que talvez no livro eles estejam falando da estrutura. A estruturação, sim, pode ter sido vinda lá da Europa. Eles trouxeram forças para proteger quando eles vieram, que é essa questão da fuga, né? Que eles tiveram que fazer porque Napoleão Bonaparte fez bloqueio continental lá na Europa
E todo mundo que fosse parceiro, valeu, Luiz, todo mundo que fosse parceiro da Inglaterra sofreria consequências, já que Inglaterra e França têm uma treta assim, histórica. Então, tipo, Napoleão Bonaparte chegou e falou assim: vai continuar negociando com a Inglaterra, eu vou invadir teu território. Os portugueses tiveram que sair forçados, fugidos de lá, desesperados, todo mundo dentro do barquinho vindo para cá, peruca cheia de piolho, pombo dentro da gaiola para poder fazer o Rio de Janeiro parecer que era mais europeu. Mas essa força policial, na verdade, é o que a gente pode chamar de burocracia. A burocracia, a forma de organizar, assim, veio lá da Europa, junto com a coroa portuguesa, quando eles vieram fugidos. Estava estudando sobre a Lei Áurea e vi que parte do documento que fala sobre o fim da escravidão é minúsculo. Chega a ser engraçado como eles acharam que uma simples frase iria resolver um problema de centenas de anos. Perfeito. Porque o que nós temos que entender é que a lei, o contexto, o que trouxe a liberdade para os escravizados não foi o querer de uma mulher. Vou acordar hoje e vou libertar todos esses coitados. Claro que não, eles observavam os escravizados como objetos, como formas de controle. Então, foi o cenário, a pressão por causa da política, a pressão da igreja, a pressão por causa da Guerra do Paraguai, ó, dica importante, os negros, eles foram lutar na Guerra do Paraguai com a ideia de que quando eles voltassem, não só eles, a pressão internacional feita pelos ingleses, que são o comentário que eu fiz, né, leis para inglês ver. Então, quando eles voltassem da Guerra do Paraguai, não só eles, mas inclusive seus parentes seriam libertos, porque agora eles estavam representando a nação. A ideia de que eles eram parte daquela nação, sabe? Então, nós não podemos diminuir o que foi o processo de libertação, o que foi o processo de libertação da população negra. Não dá para diminuir apenas um documento. Luiz, o livro que eu falei é do Gessé Souza, se chama Como o Racismo Criou o Brasil. Todos os nossos direitos básicos são frutos de muita pressão social e resistência, com certeza, Joana. Ninguém vai querer que um oprimido tenha noção, conscientização, estudo, porque a partir do momento que você tem isso, você tem poder de barganha, né? E aí, se você tem poder de barganha, imagina isso, você também começa a entender que não é porque Deus quis assim, né? Muito pelo contrário. É porque existem forças políticas e econômicas que organizam a sociedade para isso. Inclusive, foi isso que resultou a derrubada do Império. A questão perfeito, olha, só coisa maravilhosa, gente. Que isso, tá vendo como a aula fica muito melhor quando vocês estão? E aí eu vou fazer a observação. A gente nem entrou na questão, cara. A gente só falou o tema. Olha o tanto de conteúdo que a gente trabalhou agora, sem nem ainda ter entrado na questão. Renê tá correto. Inclusive, a Guerra do Paraguai é um dos estopins que a gente pode chamar, né? Um daqueles momentos chave, sabe assim? Falta 16 minutos para acabar o filme, falta aí 12 minutos para acabar a aula. Então, é aquele momento de, meu Deus do céu, voltou da Guerra do Paraguai, e agora? Pressão dos fazendeiros, pressão da igreja, pressão dos caras que foram lutar na Guerra do Paraguai, não tinha mais como resistir, pressão internacional. Então, ó, mais uma vez, vocês entendem o contexto, não é um evento separado. São vários eventos que vão se unindo aí para poder formar um dos maiores momentos da nossa história. Não só positivos, né, mas negativos e todas as suas circunstâncias. Valeu, Joanha. Feedback bom também, hein? Tá gravado, não dá mais para voltar atrás. E agora vamos voltar na questão da gente poder trabalhar na bacana, tá? Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. Aí quem joga bola tem suas mandingas. Eu vou ali fazer uma reza antes de entrar na quadra, vai dar tudo certo, vou benzer a trave. Então, mandinga, na verdade, era uma bolsa, tipo um cordãozinho, que os escravizados faziam para se proteger. Tipo, hoje a galera usa um guia, tem gente que usa terço. Então, a bolsa de mandinga nada mais era do que um objetos que eles colocavam para poder se proteger a partir da cultura e da sua religião. A insegurança, tanto física como espiritual. Opa, vamos lá, caneta.
A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção. Ó, a bolsinha, ela era para proteção. Só um minuto, gente. Perdão aqui. Problemas tecnológicos. Agora foi. Das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, também para trazer sorte, dinheiro e até mesmo atrair mulheres. Então, vamos pensar que a bolsa de Mandinga, né, nada mais era do que um amuleto que os escravizados traziam da sua cultura vindo do continente africano. O costume era recorrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Sempre dou também a dica para vocês lerem a referência. Existe aí uma máxima de que cada questão do Enem você tem que responder em 3 minutos. Top se tu conseguir responder em 3 minutos, coisa linda. Mas nada vai adiantar tu querer ficar não lendo o texto, pulando alternativas, indo de uma vez no gabarito e fazendo tudo errado. Então, se tu não tem ainda aquela confiança, usa os 3 minutos, faz uma leiturazinha aqui, a gente leu um texto em menos de 30 segundos. Dá para você fazer, você consegue. Tá aí também uma outra dica que vocês conseguem fazer até agora nessa reta final. Cronômetro mesmo, faz o reloginho, quantas horas tu precisa para responder todas as questões humanas e tal, para você ir melhorando também essa questão. A prática histórico-cultural da matriz africana descrita no texto representa. Então, ele está falando, o que é a prática histórico-cultural? Essa ideia de associar a sorte à sua religião, às suas mandingas, né? O que há de bom, o que era bom. E o texto traz essa representação a partir da expressão do valor das festividades da população pobre. População pobre. Ferramentas para submeter os cativos ao trabalho forçado. Cativos é sinônimo de escravizados. Então, você pode encontrar em alguma questão a palavra cativos, mas está representando escravizados. Já temos aí um gabarito no chat, beleza, Ana? Vamos lá, vamos ver certinho. C. Estratégia de subversão. O que é subversão? E contra o poder. Do poder da monarquia portuguesa. Cara, é até uma estratégia de subversão. O que é subversão? Resistência. Mas não ia atingir especificamente a monarquia. Não era uma revolta. Era mais algo pessoal, tá bom? Era mais algo que ia trazer um sentido de conforto, sabe? Uma comida, uma reza, uma roupa, o que faz você lembrar, na verdade, o que faz você não esquecer do que você é. E que foi muito importante para o quesito de resistência negra. Porque a resistência negra não era só fugir para quilombos. A resistência negra era ter o sincretismo religioso, manter suas práticas, manter sua culinária, manter sua dança. Então só foge daqui porque não era diretamente para a monarquia portuguesa. Elemento de conversão dos escravizados? Não, meu amor, pelo amor de Deus, aqui ele está valorizando a cultura do escravizado, né, deste negro. Então sobra para a gente aí, como a Ana já tinha falado, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. O que seria esse desamparo social? A forma dele ainda ter raízes, ligação com o seu povo. A forma dele ainda ter memórias, ele não cair no esquecimento e não deixar, principalmente, ser esquecido. Saber que a vida tem sentido e significado, tá bom? Então, aí nós ficamos com a letra E de esforçados do aulão. Todo mundo até aqui tranquilo? Tirando aqui o print, que talvez essas observações, né, vocês podem aí depois querer, de esforçados do aulão. Vamos para a próxima? Vamos arrochar. Deixa eu ver se eu consigo chegar em uma outra temática aqui. Beleza, só joinha, só joinha. Já eu libero vocês para ver aí o malvadão. Credo. Mas não que eu queira, prefiro continuar com vocês, para a gente fazer malvadeza aqui nas questões do Enem. Vamos lá, procurar uma de uma outra temática.
E coroa portuguesa. Ui. Já que a gente falou tanto, né, das implicâncias que ocorreram depois que a coroa portuguesa veio para cá, inclusive a própria formação do Império, vamos entender como é que esse período vai ocorrer. Falei para vocês, né, meus lindos e maravilhosos, que nós tivemos a divisão da história do Brasil em pré-colonial, colonial, imperial, e aí a vinda da coroa portuguesa, ela já chega mudando todas as estruturas. Para quem achou que o grande babado do mundo era Vinícius Júnior e Virgínia, vocês vão ver que a coroa portuguesa vir para a América foi, muito maior. Por quê? Pela primeira vez na história, você tinha a metrópole indo para a colônia. Lembra lá no Pacto Colonial? Você tinha a metrópole, que era o centro de poder, saindo da Europa e vindo para a colônia. Confundiu a cabeça de todo mundo. E agora? A colônia vai ter o mesmo poder que a metrópole? Como é que isso ocorreu? Por que que isso ocorreu? O que que isso vai ter como consequência, na verdade, para esse novo cenário do Brasil? E aí a consequência, meu amor, foi a independência do Brasil. Porque quando eles saíram de lá em 1808 até 1822, o que nós tivemos foi esse processo de independência do Brasil. Então, a vinda da corte vai ser esse pano de fundo aí para a independência do Brasil. Quando a corte chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Quer dizer então que a população já tinha crescido mais. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentara 10 vezes. Como eu disse, é importante aí, texto pequeno, mas eu vou ler a referência. Uma rainha louca, um príncipe maldoso, enganaram Napoleão e mandaram de Portugal para o Brasil, que é essa saída forçada aí da coroa portuguesa, por causa principalmente do Império Napoleônico. E no Império Napoleônico, o que a gente chama de bloqueio continental. A alteração demográfica, então a alteração da população, porque cresceu demo, vem de povo, né? Destacada no período, teve como causa principal, então ele quer saber, aí sabe lá quando a gente fez a primeirinha linha do tempo da nossa aula, que eu te falei, conteúdo também vai te ajudar, ele quer saber se foi em 1800, se foi em 1808, nós estamos em que século? Eita, a Gabi te pegou agora. Como é que eu sei quanto século? Se o ano termina em 00, os séculos são os dois números da frente. Se o ano termina em qualquer número que não seja 00, tu é obrigado a acrescentar mais um. Então, ele está falando aqui que 1808 é o famoso século XIX. No século XIX, eu já sei que nós temos o quê? Uma produção do açúcar e também uma produção da mineração. Então, aqui eu tenho os motivos para entender por que essa população cresceu tanto. Qual vai ser o principal produto comercial que eu vou ter ali quando a coroa portuguesa, que é o século XIX, chegar? É a manufatura? Eu já te falei que manufatura é indústria. Não pode ser. É a indústria? Não, que é a letra B, que é a mesma coisa de manufatura. É a canavieira, que é a mesma coisa de açúcar. Eu sei que esse é o primeiro grande produto, não é século XVI, né? Século XVI, a partir de 1501, que vai ali do século XVI até o século XVII, que é quando o Brasil se torna o maior produtor de açúcar do mundo. Mas não é esse o grande produto que nós vamos ter ali no século XIX. Aí sobra cafeira, atração da migração europeia? Claro que não, isso daqui é final do século XIX, início do século XX. Então sobra para mim o quê? Sociedade mineradora,
que é o grande segundo, é o segundo grande, foi mal. É a segunda força produtora, né, de recursos econômicos que nós temos ali durante a colônia, já indo para o processo de independência do Brasil. Então, lembra, primeiro, pau-brasil, pré-colonial, depois na colônia, açúcar e depois mineração. É importante você saber os ciclos econômicos, e aí foi o que nos ajudou lá no comecinho da aula, e agora nessa questão a gente já retornou com o conhecimento e com o conteúdo. Enquanto não me pararem, eu vou fazer questão, viu? Só queria avisar isso. Desculpa aí, família. Quem tiver aperreado vai ter que me escutar mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui uma outra temática. Enquanto não me pararem, eu continuo. Já falamos aqui, então, de começo do processo, né, de independência do Brasil, que vai ocorrer ali em 1822, principalmente com o pano de fundo da coroa vindo para o Brasil e a abertura, da abertura dos portos para as nações amigas. Foi quando acabou também o exclusivismo comercial, então o pacto colonial ele começa a ser enfraquecido. Vamos ver aqui, tá, acabei de fazer esse. Fazer essa aqui que é boa, que já é sobre o processo de independência, e aí, como eu disse, vai falar de uma temática que está caindo bastante nas provas, principalmente porque o governo atual, que é o governo que projeta a prova, ele tem esse viés que vai ser voltado, e aí, entre aspas, tá, galera? Por favor. Minorias. Porque existe a diferença entre minoria social e existe a diferença entre minoria quantitativa, qualitativa. As mulheres, as crianças, os negros, eles podem até ser considerados uma minoria, mas não é por causa da quantidade, porque eles estão em maior quantidade, mas sim porque, ao longo da história, eles foram ali deixados no que nós falamos à margem da história, tá? Então, essa questão é interessante, porque ela vai falar sobre o processo de independência e ela vai falar a partir de um viés de uma mulher, que é Maria Quitéria. Maria Quitéria, que foi uma das grandes figuras da independência. Então, vamos lembrar uma temática importante para você tratar: mulheres e suas participações políticas. Lembra lá que no comecinho da aula eu falei que a sociedade colonial era uma sociedade o quê, gente? Quem conseguir me responder agora vai ficar louca. Eu vou ficar maluca se alguém me falar qual é uma das principais características da sociedade colonial. Tem a ver, inclusive, com essa ideia de domínio, na verdade, de falta de direitos para as mulheres, porque há um domínio político de um outro grupo. Oh, tô louca! Fiquei maluca, Joane! Ah, isso mesmo! Patriarcal. E essa sociedade patriarcal, ela vai não só estar presente na colônia, mas, na verdade, a sociedade patriarcal ela é um resultado e, na verdade, uma consequência para os dias atuais, para a atualidade. Então, veja, muitas amarras sociais que ocorrem lá na colônia também vão se refletir agora. Isso não vai ser diferente nesse processo aqui, que é o processo da inserção de uma mulher no exército que lutava pela independência do Brasil. Lembrando que a independência do Brasil também é um tema muito legal de a gente ver, porque tu vai ver as independências das colônias na América. Pô, tem país aqui na América que é desse tamanho. O Brasil é um país o quê? Continental. Então ele é muito grande. Por quê? Começa o problema aí. O nosso processo de independência foi feito, inclusive, a partir do nosso próprio colonizador. Então a gente não tem um processo de independência que vai rasgar, que vai ser visceral.
as veias abertas da América Latina, outro livro aí para você. Não é esse o processo de independência do Brasil. Na verdade, a independência do Brasil não quer dizer, a independência do Brasil não quer dizer que não ocorreram lutas. Claro que ocorreram lutas, mas a independência do Brasil, ela tem um problemão, que é o quê? Nosso próprio colonizador foi o nosso próprio primeiro imperador. Então, nós não tivemos uma... Qual a palavra que eu posso usar? Nós não cortamos o cordão umbilical, tá? O cordão umbilical foi preservado. Então, foi uma independência que foi mais preservada, tá? E aí eu vou refletir isso também sobre a própria sociedade de quem participa, tá? Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra portugueses. Apesar da proibição das mulheres nos batalhões voluntários, decidiu se alistar escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. No processo de independência do Brasil, que essa independência preservada, que é uma independência preservada, com atritos, tudo, tendo o nosso colonizador como um nosso que profere a nossa independência também, o caso mencionado é emblemático, é importante, é fundamental. Por quê? Porque evidencia a rigidez hierárquica das estruturas sociais. Tá bom. Por que é? Rigidez é algo muito sério, que não é movido. Aí tu lembra da sociedade patriarcal. Ela te dá uma rigidez hierárquica das estruturas sociais. Ela era uma mulher. Ela queria lutar pelo direito, mas mesmo assim ela não pôde se alistar porque a sociedade patriarcal, porque a forma que a sociedade enxerga as mulheres não era a forma de uma mulher estar à frente das fileiras lutando. Então, a letra A está muito boa. Inserção das mulheres não foi uma inserção, ela teve que se esconder para poder entrar. A adesão pública dos imigrantes? Não, gente, inclusive, eu não sei, então, gabarito letra A, tá? Só para vocês não ficarem perdidos. Gabarito letra A. Eu não sei se vocês já tiveram também esse momento, aí se o Wesley também depois quiser pensar sobre isso, para a gente falar um pouquinho sobre o TRI, tá? Como eu disse, Enem também é estratégia. Então, isso daqui nunca marca a questão que não tem nada a ver com o tema, porque o TRI entende que você está chutando, é uma questão tecnicamente que é considerada fácil. E aí, como é que tu vai acertar uma questão muito difícil e vai errar uma questão fácil? Isso vai fazer com que o Enem entenda que você chutou. E aí a tua nota vai para baixo. Percebe que o Enem, a nota não é 600, a nota é 652,2, porque a questão não vale um ponto em si, tá bom? A questão ela é analisada a partir do que nós chamamos de coerência pedagógica, que é baseado no TRI. E aí quem está falando aí no nosso chat, é isso aí, gente. É a alternativa letra A, que é o nosso gabarito. Eu até coloquei aqui no espacinho da questão. Alternativa letra A. Por causa da sociedade patriarcal, por causa dos preconceitos que existiam sobre a inserção das mulheres nas fileiras, sobre a presença das mulheres, que inclusive tem resquícios até hoje, né? Nós temos aí vários casos, por exemplo, de feminicídio, muito por causa desse olhar patriarcal, de o homem ser o centro da sociedade, fundamental para só ele ter o poder aquisitivo. Isso também é ponderado desde a construção colonial. Aí, mais uma dica de livro para quem quiser ler, também Aí agora eu esqueci, mas eu vou lembrar e no final eu falo para vocês. Enquanto não me desligarem, eu vou fazer mais uma questão aí, viu? Já tá na hora do jogo do Flamengo. Wesley, tô falando aqui. Enquanto não me desligarem, eu vou embora. Falamos então de mulheres, falamos então de questão da independência. Cadê? Eu vou trazer essa aqui, que é uma boa, que é análise de imagens. Gente, Enem adora fazer análise de imagens e análise de textos. Aqui, só para quem não está situado, nós já estamos chegando no período do Império, tá? Então, aqui já é Império. Vamos fazer uma questão de Dom Pedro II, que é para a gente poder analisar imagens
que é essa ideia do Enem, de analisar imagem, analisar texto, iconografias, que são ícones. Então, também é muito interessante você ter essa expertise na hora da análise das imagens, tá bom? Enem 2015, nós temos aqui 2 imagens de Dom Pedro. Vamos fazer essa aí e vou esperar o que o Wesley fala. Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início do ano de 1850, pouco mais de uma década, após o golpe da maioridade. Considerando, a palavrinha-chave que nós trabalhamos bastante hoje, o contexto histórico, considerando o contexto histórico em que foi produzida e os elementos simbólicos destacados nessa imagem, ele representa o quê? Aí tu vai ter que entender como é que nós chegamos até Dom Pedro II. Se o primeiro imperador que nós tivemos foi Dom Pedro I. Dom Pedro I teve que voltar para Portugal, tá? Porque os portugueses estavam malucos, que eles não tinham um governante lá em Portugal. Então, Dom Pedro I teve que retornar para Portugal e deixou o seu império na mão do seu filho, que era Dom Pedro II, tá bom? Só que o problema é que Dom Pedro II não tinha idade para poder assumir o controle e o governo. Por isso, durante o segundo reinado, nós tivemos o que nós também chamamos, né? Além de segundo reinado, alguém mandou mensagem aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, que é isso, a Júlia está destruindo aqui. Nós tivemos as regências, tá? E o que foi a regência, Gabi? A regência foi o período em que, se Dom Pedro II ele não podia governar, alguém teria que governar. Aí nós temos a regência una, a regência trina, a regência de Feijó, tudo isso em um período de mais ou menos 10 anos. Só que o que se percebeu? A população brasileira não estava aceitando que uma pessoa que nem era o imperador fosse o responsável por organizar a sociedade. Então, durante o período da regência, nós tivemos diversas revoltas sociais. Aí sim, essas revoltas sociais, elas eram muito mais contra o imperador, o que ligou um sinalzinho, de alerta. Qual era esse sinal de alerta? Se continuasse desse jeito, provavelmente o Brasil ele ia se tornar não mais um império continental, mas ele ia começar a se fragmentar. Por exemplo, Pernambuco estava doida para se dividir. Então, era muito importante que você tivesse uma figura que fosse centralizadora de poder. E essa figura que seria centralizadora de poder era a figura do imperador. Só que ele não podia assumir porque ele não tinha idade. Daí vem o famoso golpe da maior idade. Mesmo sem idade suficiente, Dom Pedro ele é elevado a imperador para evitar que esse cenário de perturbações conseguissem destruir o Império Brasileiro que estava ali sendo formado. Tudo isso para quê? Olha para a foto desse... Olha para a foto desse gatão. O menino bota uma barba, passou minoxidil, a barba aqui, cansada, falhada. Mas a barba te dá a ideia de quê? De maturidade, de um indivíduo mais velho. Olha a pose dele, já está até um pouco calvo. Porque se você está calvo, você também está ficando o quê? Adulto, como a Luísa falou. Então, mesmo que ele seja jovem, era preciso, por causa do contexto histórico, que ele fosse visto como um homem maduro, um homem preparado, com as signas, com os símbolos da nação, o homem que está ali, pronto para governar um grande império. Porque era isso que Dom Pedro teria que fazer. E ele consegue em certo ponto. Afinal de contas, o Segundo Império é muito longo, tá? Então, a partir dessas informações, que foi a questão da necessidade de Dom Pedro assumir o império por causa do golpe da maioridade, para evitar que as revoltas sociais elas realmente partissem o Brasil ao meio,
que não ocorreu no processo de independência e que poderia ocorrer no segundo reinado, porque faltava aquele indivíduo que dava a liga, faltava aquele indivíduo que representava realmente o que uma nação queria. Foram feitos esses quadros. Com a intenção de quê, gente? Vamos lá. Essas imagens, elas tinham a intenção de representar um jovem imaturo? Claro que não, é pelo contrário, um jovem maduro. Um imperador adulto que governaria segundo as leis? Pode ser, né? Vamos ver as outras questões para a gente ter essa certeza. Líder guerreiro que comandaria as vitórias militares? Assim, quando tu pensa em líder guerreiro, tu vai pensar em uma outra iconografia clássica. Por exemplo, Napoleão no cavalo branco, né? Aqui ele não está segurando uma espada, mas, por exemplo, se tu for ver nessa imagem aqui, tu consegue ver o que é um documento, um livro, talvez fosse a nossa Constituição, por exemplo, então muito mais associada às leis. Soberano religioso? Claro que não, cara, ele não está com vestes da igreja. Monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. Aí tu ia voltar lá para aquele famoso Rei Sol, né? Luís XVI. Então, não. Então, aqui, qual era a ideia? A partir do contexto, Dom Pedro II tendo que assumir, por causa da necessidade que eles tinham de ter um imperador para evitar que todo o império ruísse e tivesse uma partilha. Então, nós vamos ficar com a letra B de bonitos e estudiosos. Bonitos e estudiosos. É a imagem de um imperador adulto que governaria sobre leis, sobre as leis. Galera, ainda tem bastante material, não sei como é que a gente faz, se eu posso vir aqui tratar um outro dia, se eu posso mandar para vocês o material e também mandar algumas questões, os comentários das questões com os gabaritos. Não sei quem ainda está gravando aí. Sei que a gente arrasou, já passamos 15 minutos e os guerreiros aqui, ó, os 30 e poucos ainda estão aqui 100% conectados. Fico muito feliz por isso. Como eu disse lá no começo da aula, acho que todo mundo que está aqui, que não precisa estar anotando, que está pelo menos escutando, já está fazendo muito e está buscando muito pela sua aprovação. E eu tenho certeza que essa aprovação vem. Então, a gente está parando aí na metade da República. Obrigado pelo carinho. Estamos parando aí um pouquinho na metade do segundo reinado. Eu posso retornar com alguns outros tópicos. E aí fica a critério, a gente pode ver mais um dia. Viu, Wesley? Não sei quem está indo aí nos comandos, para a gente poder terminar essa lista de questões. Quero terminar com vocês estão sendo super queridos aí. Vamos chegar até na Nova República, eu acho muito importante também, mas de qualquer forma nós fizemos boas questões, nós conseguimos comentar muitos temas que são relevantes de repertoriamento. Então, por mim, a gente continua aí para ver se a gente consegue terminar tudo isso aí. Vou mandar os materiais também, gente. Sei que vocês aí já estão cansados. Não sei como é que vai ficar. Obrigada pelo. Pô, estou muito feliz pelo carinho de vocês, de verdade, gente. Muito obrigado. A aula só é boa quando vocês participam, e vocês participaram bastante. Isso ajudou muito também. Não sei como é que vai ficar a gravação, mas eu tenho que liberar vocês, que eu não posso deixar vocês não ter merenda. Se não tem merenda, a aula tem que encerrar. Entendeu? Porque se tivesse, tem que providenciar a merenda. Mas aí acho que vou me encerrar, vocês ficam liberados, eu falo com o Wesley para a gente ver como é que a gente faz para terminar essas questões e também mandar aí alguns documentos para vocês terminarem de fazer esses estudos, tá? Muito obrigado pelo carinho. Quem que tá gravando? Quem que vai parar a gravação? Não sei quem tá gravando, tô ficando nervosa. Deixa eu voltar aqui na tela para parar de espelhar. Vamos ver quem que tá gravando aí para parar para a gente poder continuar, tá bom? Então, tchau, gente. Muito obrigado pela atenção. Vocês estão liberados aí para assistir o jogo do Flamengo, tá? Eu vou até torcer para eles só por causa de vocês, que eu sei que vocês são flamenguistas. E aí eu vejo uma forma, se não de continuar, mas de preparar um material bacana para vocês terem essa revisão, tá bom? Então, muito obrigado aí pelo carinho.